Oi, boa Boa noite, noite. Fátima. Tudo bem? Ai, como vai? Tudo Tô bem. tranquilo? Então tá Então bom. vamos lá, vamos Vamos iniciar lá. aqui. Deixa eu te apresentar aqui Fátima Esteves, psicanalista, psicoembrióloga, professora aqui do IBCP, autora de livro, né? Atendimento psicanalítico com crianças, disponível aqui no IBCP, especialista em crianças. Então hoje a gente vai falar sobre os desafios emocionais das crianças na sociedade atual. Com você, Sim, Fátima. vamos. Então, vamos falando aqui. Eu gostaria que todos participassem, né? Uhum. Para a gente falar sobre quais são os desafios emocionais das crianças atualmente, né, na nossa Sim. sociedade, né? É, porque vamos lembrar que tudo que a criança vivencia desde a sua concepção, né, desde que ela Uhum. nasce, vai caminhar com ela a vida toda, Sim. não é? Então, assim, quais são os desafios que as crianças estão enfrentando hoje na nossa sociedade? Uhum. Por exemplo, a gente pode citar aqui alguns, mas aí vocês também podem ir colocando, tá? Uhum. A criança, ela hoje em dia, ela tem uma agenda muito cheia de atividades, não é? Sim. Ela ela está sempre cheia de atividades, ou então ela fica na babá eletrônica, que é o celular, o tablet, não é? Entendi. E, e qual seria o sentimento dessa criança, né? Uhum. Como que ela lida, por exemplo, tivemos a pandemia, tivemos a criança ficou afastada dos coleguinhas, não é? Uhum. É, a criança, ela tem um alto índice hoje em dia de exposição à violência, né? Uhum. E violência, diga-se de passagem, não é só física, às vezes é verbal, não é? A mãe também, o pai, Sim. quando, né? Então, assim, como que ela lida com as emoções dela? Como que ela é olhada, acolhida, não é? Então, a criança, ela tem necessidade de se expressar, Uhum. ela tem necessidade de falar, de se colocar, não Sim. é? Então, a criança está lá, na babá eletrônica, por exemplo. Ela fica lá, sentadinha, quietinha, e os pais acham isso ótimo. Está lá, Uhum. está quietinha. Mas o que será que essa criança está sentindo? O que de verdade está sendo passada para essa criança, não é? Uhum. Então, ela fica lá muito tempo e ela sente que não tem ninguém olhando por ela, Sim. que ali ela pode ficar à vontade, não é? Uhum. Então, ela fica muitas vezes na casa da avó, dos avós, não é? Ou fica o dia inteiro na escola, longe dos pais. Quando estão com os pais, muitas vezes os pais também, por ter deixado eles tanto tempo longe, né? Uhum. Ou na escola, ou por ter uma agenda muito cheia, como é que os pais se sentem também? Uhum. Eles vão querer cobrir esse tempo que ficaram longe dessa criança e muitas vezes com muitos presentes, não é? Uhum. Para cobrir mesmo essa falta, achando que assim vai cobrir, e muitas vezes deixando de dar educação, o limite, que a criança pede limite, não é? A criança sente necessidade de limites também. Então, assim, a criança tem, quando ela fica na internet ou não, hoje em dia ela tem um número muito grande de Sim. informações, muitas informações, não é? E ela, será que ela dá conta de tantas informações? E, Tantas e eu informações? estou lembrando aqui de uma coisa, a tecnologia, né? Você fala que é a babá do bebê das crianças hoje em dia, ela age exatamente na área do prazer, né? Na área que fala sobre o prazer lá no cérebro da criança. E a criança busca o prazer, né? O tempo inteiro.
Só que ela busca o prazer das pessoas que estão em torno dela. E se ela não acha, ela vai se direcionar para as telas, né? E a gente hoje Assim, ouve muito falar sobre a intoxicação de telas, de internet, de tudo que traz tanto o que sofrimento, será, né? né? Não é, Kelly? O que será que eles estão vendo na internet, né? O Sim, que eles sim, estão, eles veem tudo, sim. todo tipo de informação, né? E o que é que eles estão E, buscando, né? sim, então, se sente, como que a criança se sente, então, né? Será que ela absorve tanta informação? Será que, tudo bem que ela quer, a criança, a nossa criança, é o nosso id que toma conta do nosso inconsciente e que a gente caminha também querendo ter esse prazer. A criança quer prazer mesmo, não é? Mas assim, esse prazer todo vai beneficiar essa criança? O quanto vai beneficiar ou afetar essa criança, não é? Uhum, Então, a criança que não tem o olhar, que não tem uma constância na vida, uma referência, né? Sabe, o valor, uhum, os valores que a gente adquire através da família, não é? Hoje é passado pelo Google, né? uhum, Pela internet. O que está sendo passado? Então, a criança ela é muito criativa e ela faz isso. O que ela faz? Ela quer criar. sim. Mas como é que fica essa criatividade se ela está ali anestesiada, olhando, né, tudo que já foi criado na internet? Porque ó, você Uhum, pensa em algo, aquilo já existe na uhum, internet. Né? Então, hoje em dia, nada se cria, tudo se copia, Ctrl+C, Ctrl+V, sim. etc. Mas, assim, a criança necessita exercitar a criatividade dela. Uhum, E como é que isso acontece? Sabe o dia a dia, a constância? A criança gosta muito de ouvir a mesma historinha, ver o mesmo filme, uhum, muitas vezes, porque ali ela vai se modulando, ela vai criando a autonomia dela, não é? Ela precisa dessa autonomia e ali ela vai vendo o que é aquilo, ela vai, né, se formando. Então a sim. infância, eu digo que é a fase mais bonita do desenvolvimento do ser humano, né? É uma fase fantástica, onde a gente vai desenvolver a nossa personalidade, mas assim, é, esse desenvolvimento, muitas vezes, ele está sendo negligenciado, né? Sim. A criança, ela, ela precisa ter. O que a criança precisa? Ela precisa de afeto, de alimentação, de Uhum, segurança, ela precisa de tudo isso, né? uhum, De ser acolhida numa situação de dor, de medo. É, e como é que está o ambiente que a criança está vivendo? Será que ela está vivendo num ambiente acolhedor? Porque ela vai absorver esse ambiente. Se esse ambiente for positivo, ela absorve. Se esse ambiente for negativo, ela também absorve, né? uhum, uhum. E ela absorve de uma forma muito, muito intensa, muito intensa. Então, é, Eu ia perguntar isso será? para você, Fátima, Hum, se o hum. ambiente ele afeta o desenvolvimento psíquico da criança também. Ah, bastante, né? Uhum, Então, a criança, ela precisa ter um ambiente onde ela se sinta segura, acolhida, né? E uhum, aí ela desenvolve ali, junto com a mãe, uma autoconfiança, uma autoestima, não é? sim, É, ela aprende a se cuidar com os cuidados da mamãe, não é? ah, E mais para frente ela adquire autoconfiança, ela vai se tornando autônoma, né? Quando a mãe vai deixando de, de, de super proteger para a criança também se virar e conseguir fazer, se sentir sim, capaz fazendo, né? Então, os desafios que a criança enfrenta, ela enfrentaria de uma forma mais segura, mais tranquila,
se ela tivesse esse apoio emocional, se ela tivesse segura afetivamente, não é? Então, Freud, né? Freud lá atrás, ele se questionava, será possível fazer uma intervenção no psiquismo da criança, né? Intervir nesse psiquismo para quê? Para que depois ela não transforme essas faltas, né, de afeto, de atenção, em patologias, né? Para que não venha a somatizar. Então, depressão, ansiedade, e isso vai caminhar com ela a vida toda, porque tudo que a gente absorve, desde que a gente está na barriga da mamãe, nessa fase da infância, que é uma fase muito importante, vai ser referência para a nossa vida, vai caminhar com a gente, não é? O tempo todo. Então, é muito importante, não é? Os pais conseguirem. Muitas vezes, os pais, a gente quando começa a falar, os pais ficam achando, se sentem cheios de culpas. Os pais sempre agem com boas intenções, ok? Sim. Então, mas aí a gente pode ver que muitas vezes a demanda da criança não está na criança, está nos pais. Então, a gente vai orientar esses pais, né, para olhar para a sua demanda, porque os filhos são o espelho dos pais. Então, o pai olha para a criança e fala, olha, essa criança está terrível, né? O que de terrível tem na vida desse pai ou dessa mãe? Então, Aí quando você falando isso me lembrou uma outra coisa, que os pais eles criam expectativas com relação aos filhos, né? E essas expectativas geralmente são frustradas, porque os filhos eles são como eles são, né? São eles próprios. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho, já entrando nisso, sobre essa coisa, sobre como a expectativa dos pais afeta a criança, né? Que está ali cheia do que o pai deseja para eles, né? os pais, eles querem solução, assim como a escola também, não é? A escola, às vezes, não dá conta, os pais não dão conta, eles querem solução, resolver um problema ali da criança, mas muitas vezes tem a expectativa do pai de querer algo para essa criança e querer além do que ela alcança. E quando o pai faz isso, como é que a criança se sente, né? Então, os pais precisam primeiro dar conta do que é deles. Se os pais não dão conta, quem vai dar conta é as crianças, né? Fica Então, pesado, dar né? conta, por que eu não fiz, não consegui determinada profissão, mas o sonho era ser, sei lá, uma determinada profissão, e agora eu não consegui, agora eu quero que meu filho seja, por exemplo, não é? Então, isso é complicado, porque a criança precisa se sentir livre para escolher, não é? O que ela gosta de fazer, nunca comparar uma criança com a outra, né? Comparar ela com ela mesma, né? Hoje ela está assim, amanhã como ela vai estar, não é? A gente precisa caminhar olhando da criança de se tornar. E ela é um sujeito livre, né? Um sujeito desejante, pensante. Então, a criança precisa se sentir assim, né? Ser respeitada nisso, né? Ela é livre para desejar ser o que ela precisa ser. Agora, a questão do limite, né, que eu estava falando. A criança, ela pode, ela precisa, né, os pais são responsáveis pela segurança da criança, física e mental. Então, a criança precisa ter tudo isso, ela precisa ter roupa, alimentos, segurança, mas assim, o que é, por exemplo, ela precisa de um agasalho no frio? Ela precisa, mas ela precisa de um agasalho de marca? Não. Então, ela precisa de alimento, mas ela precisa de McDonald's todos os dias? Não. Então, assim, a criança vai aprender a investir no espera,
né? Vamos esperar. Agora não, depois pode ser, não é? Então, Sim. pôr limite, na necessidade da criança, não, a necessidade da criança de se alimentar, de ter agasalho, precisa ser cumprida, né, Sim. acolhida. Agora, o desejo, eu quero, eu quero, eu quero, Uhum. nesse momento, a criança, é aí que entra o limite, né? Uhum. Então, assim, como é que está isso quando a criança vê de tudo lá na internet? Uhum. Quando os pais também, né, por aquela questão que eu estava falando, né, darem de tudo para essa criança, Sim. satisfazendo ela muito, como é que fica a criança? Ela vai entender que tudo está a serviço dela, Sim. todos e tudo está a meu serviço, não é? Uhum. E não é assim que acontece, né? Não é desse jeito que ocorre, né? É, então, como é que ela vai se encaixar num relacionamento? Como é que futuramente ela vai poder se relacionar, né? E construir Uhum. a vida Então, dela, tanto a no relacionamento frustração, quanto no trabalho. a frustração é Sim, importante, então, né? Para a criança aprender sobre limites e tudo mais. sim, bastante, não é? Uhum. Então, esse limite é importante porque, assim, depois eu vou para a vida, não é? E a sociedade não vai dizer sim para mim o tempo todo, não é? É. Então, como que eu vou me relacionar no trabalho? Como que eu vou me relacionar, é, construir mesmo uma relação? E como é que eu vou caminhar, não é? Então, deixa eu ver aqui. Então, aí eu vou entrar na questão de que a psicanálise, ela é muito eficiente em trabalhar as neuroses dos adultos, não é? Uhum. Mas lembrando que se a gente adquire isso desde que a gente está na barriga da mamãe, até, Sim. né, na infância, e depois a gente leva isso para a vida adulta, então, mesmo que a gente trabalhe com adulto, a gente também vai trabalhar a criança desse adulto, não é? Sim. É necessário trabalhar a criança desse adulto. Como é que foi essa criança? A Uhum. criança desse pai, dessa mãe, não é? Então, quando a gente atende uma criança, a gente conscientiza os pais da importância deles também entrarem em análise, né? Eles Análise. também trabalharem os conteúdos deles, Sim. porque não adianta a gente trabalhar a criança Uhum. e eles chegam em casa, a demanda continua lá com os pais, né? Então, a criança, ao invés de ajudar, vai entrar em conflito, né? Então, é importante que a gente caminhe junto com os pais, junto, nesse sentido, né? Uhum. Psíquico mesmo, tá? Então, a escuta, né? Essa criança que está lá na babá eletrônica, ela está sendo escutada nas necessidades dela, no que ela precisa? Será que ela está? Uhum. Como é que está a escuta, né? Aí você está falando isso, eu tô pensando aqui também. Ela está lá em frente às telas, não está sendo, não tá sendo ouvida, mas os conflitos familiares afetam essa criança, né? Às vezes os pais não percebem, estão lá em um conflito familiar forte e acham que a criança não está ouvindo nada, e a criança está absorvendo tudo, né, Fátima? Sim, o tempo todo, né? A criança, ela é muito. Quando você pensa que ela não está Uhum, ouvindo, ela está ouvindo, né? uhum, Ela absorve. Você pensa que ela está distraída, ela está sim, absorvendo tudo que está sendo, que está acontecendo. E mesmo quando os pais falam para a criança, né? uhum. Tá tudo bem e não tá, a criança sabe que não O que está tem algo acontecendo? que não está bem, não Uhum, é? Então é necessário sempre falar a verdade para a criança, né? Seja em qualquer momento, a criança lida muito bem com as questões, por exemplo, com esses desafios, né? A uhum. criança, ela vem assim, ela é tranquila, né? Então ela lida bem com luto, com Ah, qualquer questão com que a família. separação.
com separação. É importante conversar com a criança, usar a Françoise Doutor, que era uma psicanalista francesa que falava de dar um banho de linguagem nessa criança. Então, precisa mesmo contemporizar, justificar, dar um banho de linguagem. E quando os pais estão seguros, passar essa segurança. Olha, isso é o melhor para a gente nesse momento, né? Porque de verdade quem separa é o homem e a mulher. Os pais continuam unidos nessa criança para o resto da vida, né? Então, mas o homem e a mulher não deu certo. Ok, vamos, né, colocar isso. O luto, vovô não morreu, vovô não virou vovô morreu. Não precisa dizer que o vovô virou estrelinha, levar a criança para uma fantasia. Não, ela lida bem então, às vezes, é o adulto que não lida bem com a morte, com a perda, que não consegue falar para a criança a verdade, não é? Então, é necessário falar a verdade porque a criança capta a verdade do ambiente. Se não tiver tudo bem, a verdade é que não está tudo bem. Tem que falar para ela, olha, não está tudo bem, mas isso não é em relação a você. É em Sempre relação explicar, né, para a criança. Assim. Porque o não dito também faz a criança fantasiar, né? Se nada dizer, né? Muito. Então, assim, a gente acaba, a criança, né, ela tem essa essência magnífica, né, e ela acaba se afastando dessa essência. Ela começa a conviver com esses desafios de uma forma negativa, e aí ela começa, onde ela vai criar os traumas, né, e esses traumas, eles vão muitas vezes congelar emoções e dificultar a entrar em conflitos mesmo, né? Aí vai criando a neurose. Neurose significa conflitos, né? E esses conflitos muitas vezes é adquirido mesmo no ambiente onde a criança se encontra, como que está sendo os cuidados, né? Então, a criança, quando ela é muito pequena, ela já, bebezinha, ela já necessita muito do afeto, do olhar, que a mãe fique próxima, né? Então, e não é assim, muitas vezes a mãe está longe, a mãe não tem que trabalhar, né? Então, conversar com a criança, dizer para ela que essa é a realidade, né? A mamãe precisa trabalhar, mas isso não tem nada a ver com você. Então, nós trabalhamos a psicanálise, né? Ela consegue fazer um trabalho profilático, né? Quando a gente quando a gente trabalha com crianças, a gente está fazendo um trabalho profilático, tem um valor profilático, né? Então, de não se instalar essas neuroses, esses traumas, né? Ouvir a criança. E como é que o psicanalista vai ajudar essa criança? Como é que esse profissional vai ajudar essa criança, né? A criança ela vai se comunicar através dos símbolos, né? Quando é uma criança muito pequena, através do brincar, através de desenhos, dos jogos, do faz de conta. E nós vamos, então, através desses desenhos, é uma comunicação, a gente percebe, a escuta analítica, né? O desenvolver essa escuta tem que ser apurada cada vez mais, porque existe a fala verbal e a fala não verbal, né? Então a criança, ela fala com o corpo dela, quando ela somatiza algo, ela está falando. Quando ela fala o tempo todo. Quando ela o tempo desenha, todo. ela está falando ali no desenho, na brincadeira. Sempre. É uma linguagem muito simbólica, trabalhar com criança, né? É muito simbólico, nós somos seres simbólicos, né? Então, se eu falar, sei lá, Vênus, todo mundo vai lembrar da deusa do amor, nós trazemos esses arquétipos e tudo mais. Então, nós somos seres simbólicos. O pai, no nosso psiquismo, a figura do pai, tem um simbolismo muito forte. Ele representa a lei, a regra, a norma. Então, o não do pai tem um valor
é, é, é- é recebido de uma forma, não é, pela criança, Uhum. o não tem uma força maior. Sim. Mesmo que esse pai seja é, é, um não suave do pai, tem mais força do que o não Da enérgico da mãe, mãe. né? É, a mãe, ela tem aquela simbiose com o filho, não é? Ela tem. Então, o bebê saiu de dentro de mim, um pedaço de mim, o bebê vai mamar, acha que o seio não é da mamãe, é dele. Uhum, uhum. Então, essa simbiose, a mãe não consegue Tá. inserir ali um não, uma lei, e o pai tem esse simbolismo. O pai, Uhum. ele vai levar essa criança depois, tem o, né, para o mundo, né? Sim. Essa criança, o pai passa autoconfiança quando diz: você é capaz, Uhum. você vai dar seus pulos, se Uhum. vira, caminhe, você já tem duas pernas, já pode sair do colo da mamãe. Então, a psicanálise, nós temos no IBCP, nós temos a psicoembriologia, que Sim. trabalha com o bebê dentro da barriga da mamãe, conversa com o bebê dentro da barriga da mamãe, prepara a gestante para um parto Uhum. natural, depois continua conversando com esse bebê até os 3 anos, onde ele vai passar pelo corte do cordão umbilical, do desmame, da retirada das fraldas, e com 3 anos ele segue sozinho. Depois disso, é análise, é Tá. psicanálise, Uhum. né, infantil, Infantil, né? infantil. E é muito, muito importante porque tem o valor profilático, né? Uhum. Por exemplo, a psicoembriologia, ela vai evitar também neuroses, patologias que se instalam na mais tenra idade, né? Desde Tá. a gestação e etc. E aí a gente vai continuar trabalhando com essa criança que Uhum. vem para análise e as queixas. é, Hoje as queixas são, meu filho é Sim. hiperativo, meu filho, né? A Uhum. escola indica também, porque muitas vezes a escola não está dando conta desse desafio, né, com as Uhum. crianças. Então, muitas vezes os pais não estão. Então fica assim, a escola querendo educar, fazendo o papel dos pais e aí deixando de ensinar, que é o papel da escola, né? Sim, sim. Então, e aí fica todo mundo saindo do lugar. A psicanálise, Uhum. ela vai devolvendo, né, Uhum. devolvendo as pessoas, reorganizando esse ambiente dessa criança, não é? Então, essa criança, ela precisa de ter esse ambiente organizado, onde ela vai ser referência para ela, ok? Uhum. Então é isso. Agora, como que a gente trabalha? O profissional, é muito comum o profissional, o psicanalista, ficar sempre assim, se questionando, né? Assim como Freud se questionou, será possível? Será possível fazer uma intervenção? Sim, é Uhum. possível. Uhum. E nós tivemos grandes psicanalistas que contribuíram para psicanálise infantil, como essa que eu já citei, a Sim. Françoise Doutor, onde ela fala que tudo é linguagem. Uhum. Então, ela tinha uma escuta apurada, né? E ela via que de todas as formas a criança está se comunicando e ela tem essa necessidade de se comunicar. A criança tem necessidade de falar. Sim. Então, o choro é uma fala, não é? Tudo, o corpo dela, como eu disse, tudo fala. Então, outros que contribuíram, Melanie Klein, Sim. Donald Winnicott. Uhum. Então, são pessoas que contribuíram para a psicanálise infantil. O que é importante é que a gente na dúvida, né? O que Uhum. fazer, como trabalhar com essa criança, eu vou lembrar aqui que nós temos também, como profissionais, nós também temos a nossa Sim. criança, não é? E o Sim. quanto é importante a gente olhar e Uhum. acolher também a nossa criança na nossa análise. Para Uhum. poder trabalhar com criança, a gente inicia por aí, né? Uhum. Olhando também a nossa criança. Sim. Como é que eu estou, né? Para atender uma criança, ok? Uhum. E o adulto olhar para a criança com olhos de criança, né? É importante isso também. Às vezes a gente olha a criança, o adulto olha para a criança como se fosse um adulto. E quando você olha para ela como se você também fosse uma criança, você entende o mundo dessa criança. Fica mais fácil também.
Então, esse profissional, ele não vai julgar, Não. né? O profissional, a psicanálise, a gente não julga, a gente sabe que tem um motivo Uhum. bem guardado lá no inconsciente, né? E a gente vai pesquisar, investigar esse motivo e trabalhar justamente o que está lá Uhum. recalcado, guardado, escondido, que a gente joga para debaixo do tapete, não quer olhar, não é? A gente vai buscar investigar Uhum. e sabendo que esse motivo é inconsciente. Ô, A gente não Fátima, tem e consciência. as sessões de análise das crianças são diferentes das dos adultos. Você quer falar um pouquinho como é? As sessões, elas são, e principalmente Uhum. online, né? Online está sendo mais complicado. As pessoas falam, mas é difícil, ele não para quieto diante Tela. da câmera, da tela, da câmera. Mas assim, quando eles são muito pequenininhos, é necessário que os pais fiquem perto, né? Para dar caso caia a ligação e tal. Uhum. Mas a análise acontece de inconsciente para inconsciente. A gente vai falando, vai fazendo o nosso trabalho e a criança vai captando, Sim. né? Mesmo que ela não esteja olhando para você. E tudo que ela fizer precisa ser analisado também, né? Você vai ter aquela escuta analítica. E a criança saiu da câmera na hora que eu falei tal coisa. Isso tem Ah. um significado. Ela sentiu vontade de ir no banheiro. Tem um significado. Uhum. Como no desenho, se ela risca com muita Tá. força o desenho, tudo tem um significado, né? Uhum. Então, essa dificuldade, muitas vezes, é do profissional. O profissional precisa olhar para isso. Que dificuldade é essa, né? Então, quando a gente trabalha a nossa criança, acolhe a nossa criança, a gente alcança a criança que está na nossa frente, olhar também para a criança que está na nossa Sim. frente, como eu te disse. Mas temos que, em uma análise infantil, temos a conquistar a confiança dessa criança, não é? Sim. É ali que está a transferência, quando a mãe Uhum. entrega essa criança para a gente, ela está transferindo, né? Uhum. Fazendo uma transferência, e aí esse trabalho se dá de uma forma onde eu não vou poder, de maneira alguma, ficar denunciando o que eu estou fazendo. Então, a psicanálise, ela trabalha diferente, né? Uhum. Se eu denuncio, eu vou trabalhar com o que a criança está trazendo, não com o que a mãe está. Então, se eu denuncio, a criança sabe que ela está sendo Uhum. denunciada e ali se quebra a transferência, que é tão necessária Sim. para que haja essa análise, né? Uhum. Então, é como trabalhar com adulto. É muito parecido, não é? Só que a criança ela não vai falar, trazer como o adulto traz. Uhum. A criança tem resistência? Tem, o adulto também tem, Sim. não é? Então, como quebrar a resistência, como falar. Então, está falando aqui, ó, é É muito muito... importante mesmo cuidar desse indivíduo para ser um ser com menos transtorno. Sim. Exatamente. Poder oferecer crianças mais saudáveis para a sociedade, não é? Uhum. Isso é um trabalho fantástico, é muito legal a gente olhar para esse indivíduo e numa análise, muitas vezes, a criança ela precisa desse olhar, né? Sim. Então a criança brinca, 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 dali a pouco ela olha para o analista para ver se o analista está olhando para ela. Sim. O que ela está buscando? Por que ela está buscando esse olhar, né? Por que esse olhar é tão importante? Uhum. Né? Que necessidade, o que faz esse olhar? Então, esse olhar, desde lá, quando o bebê nasce, a mãe olhar para o bebê na hora da amamentação, ali já está se constituindo o ego da Sim. criança, não é? Essa fase infantil é uma das fases mais belas do desenvolvimento do ser humano, é onde a gente está constituindo a nossa personalidade. Uhum. E esse olhar influencia demais. Precisamos do olhar da mãe, precisamos desse olhar para saber que eu sou um Sim. indivíduo e assim eu vou me constituindo, não é? Uhum. É por aí. Ô, Então, veja, nós Fátima, estamos fazendo. Oi, não, eu ia te pode falar. perguntar uma coisa, mas a gente ainda estava falando sobre as sessões.
Eu ia perguntar sobre a queixa. Os pais trazem uma queixa sobre a criança e lá na Hum. sessão a criança pode trazer uma outra queixa diferente da dos pais? Por exemplo, Hum, pode. A hum, criança, pode ser que aquela queixa, para ela não seja uma queixa, sim. né? Sim, Uhum. tranquilamente, pode sim. E aí você vai trabalhar com o quê? Com o que a criança está trazendo, Vai né? trabalhar sempre É, com o que a criança traz, né? sim, a Uhum. análise é da criança, tá? Sim. Às vezes, muitas vezes, né? Os pais, quando vão para análise, trabalham os seus, por exemplo, eu estou vendo que meu filho está muito Tá. agressivo. Aí traz para você, né? Aí trabalha a sua agressividade na sua análise, Uhum. você vê que reflete no filho, né? Então, os pais dando conta, os filhos não precisam dar conta. Sim, Lembra disso que eu falei? sim. Então, mas quando não dão conta, muitas vezes a criança ela começa a somatizar, Uhum. né? Surge doenças. Então, hoje está muito comum crianças com depressão, crianças com ansiedade. Sim. A Leninha está falando, sempre disse para os meus filhos que eles tinham potencial nos estudos e na vida. É, é isso É aí. muito, isso é muito uma fala muito importante, não é? As Uhum. crianças precisam, o que que ela está passando aí, né? Uma confiança, né? Uma autoconfiança, para que eles tenham autoconfiança, autoestima, autoconfiança, isso é muito bom. Sim. Eles têm mesmo capacidade de, quando eu falo que eu vou ajudar alguém, né? Será que eu estou ajudando? Ou eu não estou olhando para a capacidade dela de se virar, de dar seus pulos, de fazer do jeito dela. De dar conta Então, assim, sozinha, né? de dar conta sozinha e de Uhum. se sentir, quando eu dou conta de algo, eu me sinto, como eu me sinto? Eu me sinto capaz, Sim. eu me sinto fortalecida. Tem outra, Ah, muitas vezes os pais querem trabalhar a criança quando o problema está nos pais. Isso acontece? Sim, né? sim, Uhum. é o espelho, né? Os filhos são o espelho dos pais. Então, a gente já falou aqui que é isso que acontece. Uhum. Então, por isso a importância dos pais irem para a análise, né? Também fazer a análise, ou o pai, ou Pelo a menos mãe, ou a avó, um aquela deles, pessoa né? que está, Uhum. a pessoa que está mais vinculada àquela criança, né? Seria necessário que fizesse, tá? Tá. Mas eu estava falando da ajuda, que eu Sim. acho legal, porque Uhum. o profissional às vezes quer ajudar a criança. E o nosso trabalho, a gente faz um trabalho sem expectativas, né? A gente vai fazer o nosso trabalho Tá. olhando para a pessoa que está na sua frente. Uhum. Ou seja, é uma pessoa, é um sujeito que faz escolhas já desde que está na barriga da mamãe. O Sim. bebê já faz escolhas, não é? Uhum. Então, eu vou fazer o trabalho, mas fortalecer aquela criança que está na minha frente. Se eu ajudo, eu não fortaleço. Tá. Ela tem capacidade Uhum. de, de, de se tornar autônoma, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai Uhum. cada vez mais aumentando a autonomia dela, tá? Sim. O que que ela falou aí? Não podemos passar o boleto da nossa responsabilidade para os outros profissionais. É isso. E manter o nosso, é isso, Leninha? É, É, então, a responsabilidade, né? sim. Sim, temos responsabilidades, porque a criança precisa ter segurança, como eu disse, né? Os pais são responsáveis pela segurança física, e Uhum. quando a gente fala de segurança, a gente pensa em tudo, ainda é pouco, não é? Então, os pais são responsáveis pela segurança física e pela emocional também, Uhum. né, dessa criança. Uhum. Existe aí, sim, uma responsabilidade, né? Bom, que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver aqui. Você falou sobre a escola e sobre as crianças que têm muitas atividades, que hoje em dia as crianças são bem diferentes das crianças de antigamente, né? Elas têm uma agenda como se fosse uma agenda de adulto. E eu fico pensando que elas não têm tempo de brincar, não é?
que o brincar é tão importante para a criança, para ela elaborar até os conflitos que ela tem e as demandas dela. Ali no brincar ela vai elaborando aquilo tudo. E isso passa em branco hoje para muitas crianças, né, que estudam e fazem atividades extras e tudo mais. Como é que fica isso para a criança, Fátima? Então, quando a criança brinca, ela tá se tornando, né, um ser ali. Então, o brincar é essencial, é Uhum, essencial. É a criatividade, a nossa parte criativa é a nossa parte infantil mesmo, a nossa criatividade, né? Criança vem de sim, criatividade, criatividade vem de criança. Então, é, e ela cria a partir do momento que ela repete. tá. É na repetição que ela vai criando. Então, ela brinca sempre da mesma coisa. Ok, ela assiste sempre o mesmo filme, ela gosta de sempre assistir. E aí, ela vai. A criatividade dela vai aumentando através dessa Tá. constância, né? Nas repetições, ela vai. Mas Uhum, o brincar, ela tem um significado para cada um. Por exemplo, qual era o brinquedo que você mais gostava? uhum. Qual o É, brinquedo, qual a brincadeira que você mais gostava? tá. E aí você vai ver que isso tem um significado hoje na sua vida É também, não é? verdade. Então a criança, é, ela brinca e a criança ela tem muitas fantasias também, não é? Sim. Então ela brinca fazendo barulho. Uhum, Porque que fantasias são essas, né? Que ela carrega, muitas vezes conflituosas, né? Monstros, uhum, os medos, os conflitos e tudo mais, porque a criança ela está ali brincando, ela precisa, para ela se concentrar, ela precisa fazer barulho, de tantas fantasias que ela carrega. uhum. E a gente fala a criança é barulhenta, né? Mas ela precisa desse E barulho também. por isso, às vezes, até quando estamos em atendimento a crianças, as crianças estão se mexendo para lá e para cá, mas a gente está observando, né? Porque elas não ficam paradas mesmo, elas estão sempre em movimento ou fazendo alguma atividade. Não tem jeito. Ô, Fátima, e Hum. na análise de criança, como se dá o suporte aos pais? Olha, os pais, eles têm eles querem muito falar, não é? Conversar, querem entender o que está sendo feito, é, e muitas vezes eles procuram a gente, né? Uhum, Mas o suporte é o seguinte, eu costumo falar assim, confie, né? Seu filho está em tratamento. tá. Porque é assim, a psicanálise, ela trabalha com a fala, e Uhum, quando eu falo, algo muda. Quando eu escuto uma história, algo muda no meu inconsciente. Então, a gente costuma dizer que a gente nunca entra no mesmo rio e sai do mesmo jeito, porque eu não sou a mesma, nem a água é a mesma, sim, aquela água do rio já foi. Então, assim, quando eu falo, é a cura pela fala. tá. Então, quando eu digo para a mãe como é que está o filho dela, pode ser que o filho dela já esteja muito melhor do que o que eu estou Tá. vendo, né? Uhum, Então, então a mãe e os pais, eles querem muito saber como é que está o andamento. uhum, Então, eu costumo dizer para os pais, olha, seu filho está em tratamento. Ah, não, porque ele está muito agressivo. Então, eu indico que ela leve o uhum, que ela está vendo no filho dela, para que ela trabalhe também nela, que isso tá. vai ajudar o filho, Uhum, não é? Mas os pais, eles querem saber o que vai ser feito uhum, é, com meu filho. Então, assim, o trabalho visa buscar entender o que está se passando com aquela criança, né? uhum, E acolher aquela criança e trabalhar todas as emoções deles, né? Fortalecer ele para que ele se uhum, sinta mais seguro, para que ele passe pelos conflitos com mais tranquilidade, né? Para que ele certo. supere. Então, o trabalho que é feito, nós temos muito Uhum, recursos, né? Atualmente
nós temos mais recursos para trabalhar com a Uhum. criança, e é muito, muito legal trabalhar, por exemplo, a gente falou dos desenhos, de joguinhos, Uhum. de técnicas mesmo que a gente aprende, trabalhar com Ah, metáforas, com histórias, né? sim. É muito legal, faz de conta. Uhum. Então, assim, e flui muito bem a análise de criança, né? Uhum. Flui muito bem, tá? Agora, a criança, ela, às vezes, a gente precisa observar se ela está ali e como ela está se sentindo também em análise, Ah. né? Se ela está se sentindo de castigo, tem que fazer análise, como é que é, Olha, que né? importante isso Então, que a você gente, falou, é então, verdade. então, às vezes a gente observa isso, Uhum. então o que que eu faço nesses casos? Uhum. Eu trabalho a queixa e Tá, depois eu libero a criança, eu não fico segurando a criança, entendi. ok? Mas e depois a gente pode até voltar a Uhum. atender essa criança. Mas Uhum. essa criança, ela, como é que ela está se sentindo? Tem que observar tudo isso, tá? Uhum. E Perfeito. nós estamos falando de crianças bastante, né? Fazendo podcasts, o IBCP está oferecendo aí muitos podcasts, muitas É, lives, nós vamos falar é muito sobre esse tema. Hoje a gente está falando que a criança realmente ela enfrenta hoje desafio. muitos desafios, muito mais do que antigamente, não é? Sim, Os sim. desafios que as crianças estão enfrentando hoje na nossa sociedade. E e, e como que os profissionais podem Uhum. ajudar, né? De que maneira a gente pode ajudar essa criança, né? Então, é importante que, às vezes, a escola que indica análise, às vezes são os pais, né? Que tem uma queixa daquela criança, mas é importante a escuta, né? Tá. Escutar essa criança, trabalhar com o que ela traz mesmo, Uhum. para que a gente. E aí nós vamos ficar aqui falando, próxima Uhum. live Tem mais, vai ser tem próxima, mais lives para falar de próxima crianças. quinta-feira. Aham. Próxima quinta-feira nós vamos, a Lídia vai estar aqui Sim, falando. O tema da Lídia é Entendendo a Importância da Relação Terapêutica no Atendimento Clínico Infantil. olha, Então, eu não vou me aprofundar muito, porque a Lídia vai estar aqui com esse tema depois, né? tá. Uhum. Mas, é assim, era dentro do que a gente vê hoje, os desafios emocionais que as Uhum. crianças vivem, eu poderia falar, né, que essa criança que fica, como que essa criança que fica muito tempo na babá eletrônica, como que ela se sente? Eu disse que ela não se sente olhada, né? Sim. Ah, tá lá. Uhum. Então, quando uma pessoa não está sendo olhada, ela está o quê? Posso dizer que ela está abandonada? Sim. E que muitas vezes a criança tem pai e mãe dentro de casa e é um menor abandonado? É. Então, como é que é Uhum. isso, não é? Então, os desafios mesmos, né, que as crianças enfrentam de ter uma agenda tão cheia e não conseguir ter aquela constância no brincar, Sim. aquela leveza que a infância pede mesmo, né? Tem crianças que já têm responsabilidades de adulto, então não vamos esquecer que a criança não é um adulto. Uhum. A criança tem direito de ser criança, tem direito de chorar, né? O choro é a comunicação da criança. Que choro é esse, né? E desenvolver essa escuta, né? Que os pais e a escola também pode desenvolver, né? Que escuta é essa? Saber que a criança, ela necessita, não só a criança, e aí esse olhar, né? Ninguém gosta de ser abandonado, né? Todo mundo quer esse olhar. Então, isso chama afeto. Afeto. Uhum. Nós somos seres que precisamos tanto do alimento, da comida, Sim. como de afeto. Afeto é o que alimenta a nossa vida, Uhum. desde bebezinho. Então, não adianta só dar mamar. O bebê quer ficar grudado na mamãe, por quê? Porque quer Tanto afeto. que um bebê sem afeto morre, né, Fátima? Ah, sim. Ele precisa. Então, e assim a gente vai crescendo. Um adolescente chegou em casa, né? Uhum. E como é que foi seu dia hoje? Vamos almoçar, mas como é que foi seu dia hoje? Uhum. Olho no olho, sabe? Na hora da janta. Ter aquele momento, não precisa ficar 24 horas grudado, né? Dando afeto, não. É Uhum. qualidade, não é quantidade.
qualidade. Entendi. Então, o quanto, né, que eu posso dar de afeto quando eu estou presente ali com meu filho 100%. Sim. Isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes, como eu disse, né, numa análise, a criança busca o olhar do analista, que ela está transferindo muitas vezes o pai, a mãe para a gente, e que está buscando esse afeto, esse olhar, e só isso já é o suficiente. Então, ou não, ou tem outros casos em que a gente, né, Uhum. tem outras questões a serem vistas, tá? Então, foi muito bom ficar aqui com vocês. Acabamos! É, Acabamos! veja só, Foi rápido. passa rapidinho, É, né? e Eu espero ter tem tanta coisa para contribuído. falar. Vamos Ah, voltar a sim, falar mais, hein, Fátima, sobre as é, crianças. podemos voltar e aprofundar mais. Hoje Aprofundar eu os temas. fiquei Uhum, mais superficial, mas é que eu acho que é necessário a gente apenas parar um pouco e ver que a criança hoje ela enfrenta desafios e como que ela faz, né? uhum, Como que ela faz, é, com que preparo ela tem, que preparo tem uma criança para enfrentar os desafios uhum. que a sociedade atual está colocando aí para a criança, tá? E na análise Então, vai ajudá-la demais a elaborar esses conflitos e também aos pais, né? Ajudá-los a lidar então, com os desafios emocionais das crianças. Fátima, muito bom, eu te agradeço muito em nome do IBCP por essa live e por trazer tanto tá. assunto bacana É, aqui. se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer, a gente ainda pode até responder, né? Vamos Ainda lá. temos cinco Eu não abri minutinhos espaço aqui. para as perguntas, eu não dei espaço para as perguntas, mas temos uns minutinhos aqui. Eu só não quero é passar do horário, mas tudo bem. Então tá, ficamos por aqui. Então ficamos. Então vamos Beijo olhar grande. para nossas crianças, né? Vamos olhar, vamos ter essa escuta e vamos saber que a criança tem direito de ser criança, Criança. né? É verdade. Porque, porque veja só, todo sofrimento precisa de um consolo, né? Uhum. Assim, as nossas emoções precisam de tranquilidade. Olha que bonito, né? Uhum. Então, tornar o pensamento claro, compreensivo, a criança precisa dessa clareza, Uhum. dessa luz, né? E aí ela se sentir orgulhosa dos passos que ela está dando na vida. Isso tudo vem para a gente também, não é? Uhum. Da mesma forma. A Magda está perguntando aqui, ó, pais muito rígido com as crianças, o que pode acontecer com essa criança? Então, essa criança, o pai é muito rígido, né? Essa criança ela vai ficar como? Abafada? Uhum. Como ela se sente livre para ser criança? E ali vem uma série de traumas, porque tudo que é muito, né, exagerado, Uhum. acaba passando, né, É. do que é necessário para essa criança, não é? A Então, negligência e a a rigidez, criança, né? É. exatamente, antigamente os pais eram mais rígidos, né, e Uhum. hoje é mais liberais, mas Sim. tanto o excesso para rigidez quanto para Uhum. liberdade demais também, sem limites, sabe? Sim. Esse excesso de coisas também, que é o que eu estava trazendo hoje, Uhum. atrapalha demais, né? Então, muitas vezes o pai está sendo rígido com a criança porque não está suportando ver na criança o que está nele. Sim. Aí, de novo, né? O pai e a mãe precisam também cuidar da sua criança, olhar Uhum. para ela também. A Olhar sua para criança si. interna, Sim. o profissional também. Então, vamos cuidar das crianças para lidar com as crianças. Então Certo. tá, boa noite a Obrigada, todos. Fátima. Até a Agradeço, próxima. Kelly, e o BCP também. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, boa noite a Até. todos. Boa Obrigada. noite.